Noite, tudo Boa noite a bem? todo mundo que está aí já assistindo a gente. Pois é, estávamos aqui ansiosos com a sua presença, né? Acontece esses imprevistos na live, mas tá bom. Isso aí. Importante que você está aqui, Sim, chegou. cheguei. Agora a gente vai conversar. Então tá bom. Aqui, Lares, então vamos direto ao assunto. A música Vamos. está atrapalhando? Deixa eu tirar a música, né? Eu gosto de música, mas agora a melhor música vai ser a nossa voz. Vai, isso mesmo. Então tá, gente, sejam bem-vindos. Estamos aqui hoje, né? Eu, Shirlene Cássio, com o meu projeto Minha Casa na Itália. Larissa com Italianei. Eu italianei há 8 anos atrás. Meu Deus, 8 anos. A gente está aqui italianando já há 5 meses. Ontem completamos 5 meses de Itália. Que bom. E aí, eu quero saber dessa experiência, como tem sido, né? Como que tá correndo essa nova vida, porque é uma nova vida, né? Sim. Uma vez me falaram, né? Quando a gente chega aqui na Itália, é como se a gente estivesse nascendo de novo. E realmente é como se a gente estivesse nascendo de novo, que a gente tem que reaprender tudo que a gente já aprendeu na vida de um modo diferente, né? De acordo com a cultura daqui. Então, realmente é uma vida totalmente nova. Pois Mas é. assim, mas tá sendo incrível, assim, tá sendo como a gente sempre sonhou, né? Realmente a realização de um sonho. Então, a gente passou muito tempo se programando, né, para esse momento, planejando essa etapa da nossa vida. E chegamos aqui muito certos daquilo que a gente queria, né? Graças a Deus a gente conseguiu chegar aqui já com o imóvel, né? Que é uma preocupação, que é um assunto que a gente vai falar. E é uma preocupação que todo mundo tem de chegar aqui, ter uma casa, ter um lugar para ficar. Então a gente conseguiu chegar já com esse imóvel certo. Mas a gente veio, né, assim, achando que sabia tudo já. Passamos anos nos programando, estudando. E aí, quando a gente chegou aqui, né, vem o choque de realidade, porque apesar da gente chegar conseguindo se comunicar, muita coisa era diferente do que a gente imaginava, muita coisa a gente aprendeu aqui só, né? Então, por exemplo, toda aquela parte burocrática de Itália, né, que a gente sabia que existia, mas assim, a gente não tinha a menor noção de como Calma, realmente é, respira. né? Nós vamos querer saber de tudo isso aí. Eu também já passei. Na minha época era ainda um pouco mais diferente, porque a gente não tinha todo esse acesso a essa informação que a gente tem hoje. Quase 9 anos atrás, um Instagram aqui não existia praticamente. Eles Uhum, estão atrasados aqui, ó, uns 15 anos, sim, né, com a tecnologia, tanto de banco quanto de Facebook, de internet. O Facebook aqui bomba, né, Larissa? Você sabe que o sim. Facebook aqui ainda bomba. No Uhum. Brasil Já já tem não se usa decadência tanto, um pouco, né? todo mundo migrou para o Instagram, então aqui Uhum. nem tinha Instagram, a gente não tinha acesso a todas essas informações, né? E hoje, graças a Deus, a gente conta com o Instagram aí para nos ajudar, com canal de YouTube, de Facebook, de pessoas como eu e você que estão dispostas a compartilhar a experiência, né? Aquilo Sim, que a gente aprendeu e estamos aprendendo ainda. Uma vez, uma exatamente. minha amiga disse: Olha, a gente chega aqui na Itália analfabeta e pobre. Sim, exatamente. Então, por mais que você tenha estudado, na hora que você chega, tipo, aquilo que você aprendeu até se adequar com o que realmente é, porque tem dialeto, tem um monte de coisa, e então você é analfabeto. E aí depois você chega com dinheiro, você pode ser rico no Brasil. Na hora que você faz o câmbio, que tá quase Nossa, 6, você fica pobre, né? Então, fica assim. rapidinho, A gente rapidinho. chega analfabeto e Sim, pobre, então é uma nova vida, de realmente. verdade, né? Não, Tem realmente, muita é gente exatamente que isso. vem de turismo. Gente, vir de turista é uma coisa, vir para morar é outra coisa. Eu tive as duas situações na minha vida. Eu cheguei aqui, acabei sendo turista, não era para ser, mas eu cheguei, virei turista por 2 meses e depois eu vim morar. Quando você fala, eu vou morar, tudo muda, Sim. né? Tudo muda. É uma realidade mesmo. Tem esse choque de realidade que você já falou, a burocracia e tudo mais é complicado. Hoje nós vamos falar, o tema da nossa live é aluguel e os primeiros passos da vida na Itália.
né? São duas histórias Isso. diferentes, duas pessoas diferentes, mas que alguns pontos acabam se encontrando, né? A falta de informação, a dificuldade dos primeiros passos, quando você chega aqui, esse choque cultural, porque é tudo muito lindo no Brasil, quando você vê filme, escuta música, e eles falam, italiano e brasileiro são tão parecidos. Aonde, né? É, não é tanto Aonde? assim, não. Pois é. Então, hoje nós vamos falar sobre isso tudo aí. Conta um pouquinho pra gente sobre você, seu marido. Tem 5 meses que vocês chegaram. Isso. Eu já vou adiantar. Nós nos conhecemos, viu, gente, pelo Instagram, porque eu comecei a acompanhar as histórias da Larissa e me empolguei demais com o trabalho dela, porque é uma pessoa muito organizada, muito dinâmica. E uma coisa que eu já comentei com ela em uma das nossas reuniões, que me marcou é o dia que ela se permitiu de comprar um pacote de biscoito. Isso para mim, eu falei, gente, que organização, falta isso na minha vida. Realmente, esse dia foi icônico, viu? Muita gente se lembra desse dia que eu contei. Era um pacote de biscoito da Nutella, que eu amo, mas a gente vinha controlando muito, né, os gastos, principalmente no primeiro mês, primeiro e segundo mês, muito controlado. E aí, realmente, teve um dia ali que eu falei, não, eu economizei em outra coisa e agora eu vou comprar esse pacote de bolacha que está dentro do meu orçamento. Para quem ainda está no Brasil, não consegue entender Não, isso, né? Não consegue, não, mas quando você chega aqui, você fala, tem que economizar mesmo, tem. porque, como você disse uma vez, 1 euro pode ser caro, né? 1 euro pode Exatamente, ser barato e 1 euro pode ser caro, né? Então, exatamente. como E começou aí, essa sua ideia de vir para cá? Quando nasceu? Com quanto tempo vocês começaram a se organizar? então, essa ideia, ela nasceu há muitos anos, né? Então, assim, só voltando um pouquinho, eu e Vinícius, a gente tá junto já há 13 anos, né? A gente faz 4 anos de casado esse ano, mas a gente tá junto já faz 13 anos. E aí, em algum determinado período da vida dele, ele foi estudar fora, ele foi fazer um intercâmbio fora do Brasil, e aí foi aí que ele trouxe, né, pra nossa vida essa ideia de morar fora. Mas a gente não tinha noção ainda da onde seria, né? Como a gente ia conseguir isso. A gente só sabia que queria, porque ele falou assim: olha, eu fui lá, eu vi como é fora daqui, tem vida melhor para nós fora daqui, então a gente precisa dar um jeito de conseguir encontrar essa vida em algum lugar, né? Em algum lugar a gente vai conseguir. E aí depois acabou passando alguns anos e a gente meio que caiu a ficha da cidadania, sabe? A gente de repente se lembrou que era cidadão italiano, era descendente de italianos, né? Porque história de família sempre vem. Aí começamos a pesquisar, o Vinícius muito determinado, né? Passou, nossa, meses pesquisando documentos para conseguir tirar a cidadania dele, né? Então, assim, ele foi na frente nesse processo, né? Então, ele foi estudando ali toda a árvore genealógica da família, tanto do lado da mãe quanto do lado do pai, conseguiu encontrar ali a linha, entrou com um processo judicial e fez a cidadania ainda no Brasil. E aí, assim, mais ou menos ali no período 2019, foi quando a gente falou, não, beleza, tá começando esse processo da cidadania judicial, a gente sabe que vai levar um tempo, mas a hora que terminar, a gente vai morar na Itália. E aí nós decidimos em morar na Itália por conta desse resgate da história mesmo, né? Então, pesquisando documentos, entendendo sobre a história das nossas famílias, a gente descobriu que a gente tinha antepassados que viveram em cidades próximas aqui, que migraram em momentos muito próximos e foram para o mesmo lugar no Brasil. Então, a gente começou a reconstruir essa história, sabe? E criar, assim, esse amor realmente por essa raiz, né? Conhecer mais a Itália, enfim. E o fato de ter E você já cidadania. sabia falar italiano Não, nesse não, período ou você não, começou ainda ali? não. Ali em 2019, começo de 2020, vamos dizer, foi quando a Menina, gente início da começou a estudar. pandemia, então, Início da né? pandemia, assim. Mas a gente estava no começo do processo da cidadania judicial do Vinícius, né? Então, assim, a gente sabia que ia levar um tempo ainda até sair todo o processo. Enfim, a gente tinha esse tempo para se programar. Então, a gente começou ali. O estudo da língua, ele veio para nós mais por conta, assim, de uma questão moral, sabe? Vamos ser cidadãos italianos, no mínimo a gente precisa saber falar o básico, né? Ok. Então começamos a estudar ali por conta disso, mas sempre tendo essa vontade de viver na Itália. Aí E aí eu vou te passou interromper pandemia. um pouquinho e abrir Oi? um parênteses.
Eu vou Sim, te sim. interromper um pouquinho para aproveitar isso que você disse. Muita gente, quando vem me procurar para ter informação, eles perguntam: tem trabalho na Itália? Gente, tem trabalho na Itália. Desde que você chegue com documento e que você saiba falar um mínimo de italiano. Sim. Porque se você não chegar com esses dois pontos bem resolvidos, você vai ter uma dificuldade para conseguir um trabalho, né? Então, o importante de se aprender a língua, ou aí ou aqui, né, porque muitas vezes aprender aí custa mais e demora mais. Aí você se programa e faz um curso aqui, que presencial, né? Faz uma imersão ali, porque você Uhum. vai estar escutando italiano, vai estar lendo italiano, vai estar falando italiano, isso você aprende mais rápido, né? Então, a importância para conseguir um trabalho é ter documento e saber falar a língua. O resto, você se vira como em qualquer outro lugar. Ah, mas Sim. tem mais trabalho no norte, tem mais trabalho no sul, tem mais trabalho no centro? Tem trabalho em qualquer lugar. Para quem não tem preguiça, para quem tem força de vontade, como nós sempre tivemos como brasileiros, essa é uma marca nossa, né? Brasileiro não tem preguiça, brasileiro é inovador, brasileiro é empreendedor, ele transforma tudo em oportunidade. Então, para nós, oportunidade não falta desde que a gente esteja em régua e com a língua, né? Sim. Sabendo pelo menos se comunicar. Uhum. Desculpa Com te certeza. interromper. Imagina. E aí a gente então, né, tinha essa vontade, né, de viver na Itália por conta dessa paixão toda que a gente construiu e começamos a sobreviver, né, no meio da pandemia e aproveitamos esse momento realmente para focar no estudo. Então, como a gente não tinha muito o que fazer, né, não podia sair de casa, não podia visitar a família nem nada, então a gente aproveitou realmente esse período para focar mesmo no estudo da língua. E passou, né, algum tempo, então de 2020 aí até o começo de 2022, a gente veio nessa semi-preparação, vamos dizer assim, né? No começo de 2022, realmente a gente tomou a decisão e dissemos, ano que vem, né, 2023, vai ser o ano da nossa mudança. Então, é o nosso ano limite, vai ser o ano da nossa mudança. Mas a gente não tinha ainda a sentença da cidadania do Vinícius, nem nada. Mas a gente decidiu Não. que 2023 ia ser o nosso ano. O processo já estava marcado, né, dele para maio de 2022, então a gente pensou assim, bom, maio de 2022 até ali maio de 2023, vamos dizer, né, já vai estar tudo certo, tem um ano desde da sentença e da audiência do processo judicial e tudo mais. Decidimos isso e aí nós começamos a intensificar a nossa preparação, né? Então, a estudar mais o financeiro, a gente já vinha desde lá de 2019, começo de 2020, criando a nossa reserva financeira para esse momento. Então, foram aí alguns anos, né, poupando dinheiro, fazendo renda extra e tal. Eu cuidava de cachorro dos outros, fazia uns doces, enfim, a gente fez várias coisas para levantar renda extra. Trocou euro antes ou deixou para trocar tudo quando estava vindo para cá? Não, a gente começou a trocar mais próximo da mudança mesmo. A Hum, gente começou a analisar, né, o valor do euro e aí a gente sempre utilizou o Wise, né, para fazer essa conversão pela facilidade, praticidade. E aí a gente começou a acompanhar, então quando tinha baixa do euro, a gente começou a transferir, assim, em doses parceladas, né? Para que a gente conseguisse uhum, aproveitar ali na média, não transferir uma quantidade grande num dia e no outro dia tá bem mais abaixo. Então, a gente uhum. sempre ir aproveitando ali uma baixa. Mas foi mais perto da viagem, assim. A gente começou, acho que com uns 4 meses, 5 meses antes da viagem, que a gente começou realmente a fazer a troca. Entendi. E aí, no final de 2023, aí eu já avisei no meu trabalho que no começo do ano a gente iria sair, eu iria sair, né, pra gente se mudar, e Vinícius avisou já no comecinho de 2023. Em fevereiro de 2023, primeiros dias de fevereiro, compramos as passagens, e aí quando compra as passagens é que o negócio realmente toma forma, né? Porque aí você tem uma data. É, Até então você tinha só um planejamento. E aí, a hora que você compra a passagem é a hora que realmente a ficha começa a cair. Mas vai caindo devagarzinho, né? Começa a cair ali e fala assim: nossa, meu Deus, vai acontecer. Tipo, agora eu já tenho a passagem, vai acontecer. E aí começa uma corrida contra o tempo, né? Porque aí vem 1 milhão de e já coisas que tinha você casa? precisa arrumar. Não, eu não tinha casa ainda. Nesse Uhum. momento ainda não tinha casa.
E aí, mas quando a gente comprou a passagem, eu comecei a pesquisar algumas assessorias, porque eu sabia da dificuldade, né, que era conseguir um aluguel aqui. Então, a gente vinha acompanhando as outras pessoas que, assim como a gente hoje, né, as pessoas que já moravam aqui, compartilhavam o seu dia a dia, as dificuldades, enfim, contavam um pouco, né, das coisas que estavam acontecendo aqui. Então, a gente tinha, né, essa noção de que era difícil. Então, eu comecei ali a procurar assessoria. Porém, a gente teve, assim, uma sorte, eu digo que é sorte mesmo, que é muito difícil de acontecer isso, de um casal de conhecidos nossos, que estudei junto na escola, assim, mas praticamente quase a gente não tinha mais contato, mas eles estavam aqui nesse apartamento que a gente está hoje, e por intermédio de uma outra amiga que tinha um pouco mais de contato, a gente foi conversando e tal. Eles estavam para se mudar daqui, que aqui é Rivalta de Torino, né? Então eu tô a 15 quilômetros de Torino. Eles estavam para se mudar daqui para Torino mesmo, exatamente no momento em que a gente estava chegando, para vocês terem uma noção. Foi uma semana de diferença. Eles saíram em um final de semana, a gente chegou no outro. Então, assim, foi Nossa. perfeito, o timing perfeito. Para eles foi Mas e aí? legal. Vou fazer aqui a entrevista, né? E que você chegou aqui, você ainda teve que fazer o processo do contrato. Como que foi Sim. para você conseguir, mesmo sendo essa transferência, foi necessário fazer um contrato? Que tipo de Foi. contrato que você fez? Você teve que pagar aluguel adiantado ou não? Conta essa parte aí pra gente. Vamos lá. Então, como foi a indicação, né? O proprietário aqui gostava muito desse casal de amigos nossos, então confiava muito neles. E aí eles disseram: não, eles estão limpos, porque eles perguntam, né, se é limpo, se a pessoa é limpa. Eles estão limpos, eles têm, né, renda ainda no Brasil e tal, eles têm condições. A gente só combinou uma videochamada com o proprietário para ele ver que a gente realmente existia, né? Ver ali a nossa cara enquanto a gente estava no Brasil ainda. E aí ele falou: não, fica tranquilo, tá tudo certo. Quando vocês chegarem aqui, a gente acerta o contrato. E assim, isso é uma raridade, então por isso que eu falo que a gente teve sorte. Só. Porque todo esse perrengue, sabe, de lidar com o proprietário, de lidar com a imobiliária, essa parte a gente realmente não teve. Foi muito tranquilo, eu não precisei pagar meses de aluguel adiantado nem nada. A gente pagou 3 meses de caução, né? Que é mais ou menos ali o que o pessoal pede. E aí, antes de chegar, a gente pagou o nosso primeiro mês de aluguel. Então, Então, aqui de a gente adiantar. paga, mora, né? A gente Uhum, pagou para morar um mês e daí a gente vai sempre assim, né? Paga para morar uhum. aquele mês, paga para morar aquele mês. Mas não tivemos que pagar antecipado, não. E aí, o contrato a gente teve que fazer. Então, nós chegamos aqui sem o Codice Fiscale, né? Nós tivemos que fazer aqui. Então, levou aí mais ou menos uma semana para a gente conseguir resolver isso. E aí, quando tiramos, né, o nosso código fiscale, o proprietário ele fez o contrato, nós assinamos, aí ele fez o registro, e o nosso contrato aqui ele é o 4+4. 4+4. Isso, daí a gente vai explicar depois, hein, pessoal? Calma lá. Exatamente. Já ia Cenas dos contar próximos isso para o pessoal que capítulos. nós vamos explicar os tipos de contratos que existem na Itália, né? Isso, Diferentes do Brasil. No isso. Brasil a gente tem comercial e residencial, basicamente isso. E aí ele fez esse registro. E assim, esse proprietário nosso aqui, ele é tão gente boa, Shirley, que ele até aceitou dividir com a gente. Ele mesmo que propôs, na verdade, porque a gente nem sabia, né, que tinha a taxa que a gente tinha que pagar do registro do contrato. E aí ele falou: olha, tem, né, o registro do contrato, tem uma taxa aqui que a gente tem que pagar e tal, mas aí vocês pagam metade, eu pago metade. Que não é comum também de acontecer, né? Geralmente esse encargo é todo da pessoa que está alugando, né? Do inquilino. Mas ele dividiu com a gente esse pagamento. Então, assim, em relação a isso, a gente realmente deu muita sorte, porque foi muito tranquilo e foi, assim, um alívio, né? Porque é um passo ali do processo da mudança que tira o sono de todo mundo, porque dá muito medo de você chegar ao dia da viagem e não ter uma casa, né? Não ter um lugar para chegar, né? Mas aí vocês chegaram, a primeira noite vocês ficaram em hotel ou já foi direto para casa? Então, como a gente veio com o Beethoven, né, nosso cachorrinho, a nossa primeira noite a gente passou no Airbnb em Roma, porque nós descemos lá em Roma, né? Nós fizemos voo direto. E aí a gente optou por passar um dia lá para ele poder descansar, né, do voo, muitas horas e tal. Então, depois no dia seguinte a gente subiu aqui para Torino de trem e aí a gente veio direto para nossa casa. Então, a primeira noite Tava foi lá. limpinha a casa? Tava limpinha, porque os nossos amigos deixaram limpinha pra gente, né? Hum. Fazia uma semana
semana que eles tinham saído, então assim, tava tudo organizado, tava tudo limpinho, guarda-roupa, cômodo, assim, foi chegar e guardar as coisas, o que é, assim, também uma raridade, né? Que a gente sabe que não é assim a realidade de quem É. chega aqui. Mas a gente teve esse benefício, né? De nossos amigos terem acabado de sair daqui, então tava tudo em ordem. E aí, E para conseguir vocês chegar tiveram que aqui, comprar prato, talheres? Não, eu já sim, tinha. não tivemos que comprar tudo. É uma dúvida que às vezes as pessoas têm, né? Porque fala assim, ah, eu quero um apartamento mobiliado. Ok, nós chegamos aqui, nosso apartamento era todo mobiliado, a gente não teve que comprar nenhum móvel. Mas a gente chegou aqui, a gente só tinha um copo para beber água porque eu trouxe do Brasil. Então, assim, eu Nossa, cheguei aqui no segundo dia de Itália, né? Que daí a gente veio de trem de Roma para cá. Chegamos aqui no nosso segundo dia de Itália, já era final do dia aqui, e a gente conseguiu beber água porque tinha um copo que eu trouxe do Brasil, mas a gente não tinha talher. Então, assim, a gente ia, por exemplo, comprar uma pizza no supermercado. Porque você chega aqui, é muito fácil falar assim, ah, beleza, vou ali na esquina comprar uma pizza. Gente, parece muito óbvio, mas é tanta coisa passando na cabeça ao mesmo tempo que, pelo menos para nós, a gente não tinha capacidade mental de pedir uma pizza para comer com a mão, que seria mais fácil. A primeira coisa que veio na cabeça foi, ah, vamos comprar uma pizza no mercado para assar em casa. Mas não tinha forma, não tinha com que cortar a pizza, não tinha como assar a pizza, sabe assim? Então, assim, a gente chega, né, achando que, nossa, eu brinco, eu falo assim, nossa, eu imaginava a minha vida na Itália chegando e tal, não sei o quê, com tudo perfeito, tudo lindo. E assim, é vida normal, é perrengue, a gente tem que correr atrás de comprar as coisas e tal, porque chegou e não tinha isso, né? Então, assim, o que a gente fez? Aí foi uma coisa, assim, muito positiva, que geralmente eu costumo dar de dica. Nós alugamos um carro por 3 dias para poder correr atrás dessas coisas. Porque, assim, às vezes você chega, o ponto de ônibus é longe, carregar as coisas na mão é difícil. Nem todo ônibus vai para o lugar onde você quer. Às vezes, para você conseguir ir numa loja, uma coisa específica, né? Tipo assim, a gente gosta muito de comprar aqui no IKEA, né? E tem algumas outras lojas também que são bem referências assim, para essas coisas de casa. E às vezes é numa cidade que o ônibus que tá na sua cidade não vai para aquela cidade, né? Então, não você precisa ter vai um naquela meio de região. locomoção ali, né? Então, como a gente pegou esse carro, nós viemos de trem para Torino ali, pertinho da estação a gente já pegou o carro. E aí conseguimos vir para cá, trouxemos nossas malas, enfim. E aí esses primeiros dias a gente usou para comprar essas coisas, né? Então, assim, foram os 3 primeiros dias totalmente focados em comprar essas coisas de casa que faltava. Primeira compra de supermercado, porque assim, a gente chega não tem um azeite, né? Não tem um sal, sabe assim, essas coisas que são básicas Vocês de chegam com casa? 5 horas de diferença já, né? Então Sim, você fica meio perdido. Já tem o fica. tal do fuso horário que atrapalha a cabeça da gente completamente. Exato. E por mais que você tenha se programado por todos esses anos, são detalhes que você não imaginava que precisava se preocupar, né? Sim, exatamente. Não, de maneira nenhuma, assim, são coisas que a gente... E assim, é que é tanta coisa na cabeça, né, nesse processo da mudança, a gente tem que resolver tanta coisa, e até assim, comprar um prato, um copo, até é uma coisa que passa pela cabeça. Mas assim, você já tem tantas outras coisas para pensar que isso é o tipo de coisa que acaba ficando para resolver aqui, né? Não dá E você assim, não porque quer são perder muitas tempo. Quando coisas. você chega, você quer fazer com que tudo aconteça rápido para que sua vida entre nos trilhos e você consiga ter uma vida normal, né? Exato. Procurar trabalho e ou estudar, o que você tiver que fazer, né? Então você quer Sim. fazer tudo muito rápido, tá? É, gente, é uma situação que só vivendo, né? Só vivendo, Mas é exatamente. gostoso, ó, mas é gostoso, é um Não é? desafio, tem adrenalina, tem a superação, a gente vê que a gente é muito mais capaz do que a gente imagina, Sim, né? com Então, certeza. é um crescimento mesmo, né? Sim. E a Muito respeito, assim, legal. do que você mesmo acabou de falar, da gente chegar e querer resolver as coisas rápido, né? Esse foi o maior choque de realidade para nós. A gente realmente não esperava que as coisas aqui acontecessem em um modo tão lento como é.
né? A gente é tão acostumado com a correria no Brasil e tal. O pessoal que é do estado de São Paulo ali com poupa-tempo, conseguindo resolver tudo de documento que precisa, rapidinho. Às vezes vai ali, agenda, já pega o agendamento para o dia, no mesmo dia ali, 15 minutos depois. E aqui você vai agendar daqui 15 dias. Você vai agendar outra coisa daqui 10 dias. Você vai agendar outra coisa Deixa daqui, eu te contar. sabe? Agora que a gente tem poucos anos que a gente tem o bonífico instantâneo, né? Que de banco para banco ele chega ali rapidinho, rapidinho, meia jornada, vamos dizer, meio-dia. Às vezes, se o banco é o mesmo, até chega na hora. Mas o pessoal que chega aqui querendo Pix, gente, Pix não existe na Não. Itália. E é difícil acostumar, viu? Porque a gente, quem tá chegando agora, pegou, né, uma leva muito forte, né, dessa cultura do Pix já no Brasil, né? Tanto para transferir dinheiro entre pessoas, como para pagar as coisas nos estabelecimentos, né? E aí a gente vem e se esquece de andar com dinheiro. Eu não tinha mais essa coisa de andar com dinheiro físico no bolso, né? Eu lembro E de um vídeo seu também falando, né? Gente, aqui na Itália você precisa ter dinheiro mesmo no bolso. E moeda também, né? moeda Não também. adianta você ter só dinheiro, você precisa ter moeda, porque tem lugar que só vai aceitar moeda. Sim, Bem-vindo à exato. Itália. Bem-vindo à Itália, exatamente. E assim, por um lado, né, a gente fala, nossa, a gente vai para a Europa porque né, mais qualidade de País vida e tal. E aí a gente se depara com umas coisas. desenvolvido. A gente se depara com umas coisas que a gente fala assim, gente, mas que atraso de vida é esse, pelo amor de Deus? É, Né? pois é. Então Olha, é só esse um choque detalhe. Meu cultural. filho comprou casa esses dias, e aí, quando você vai comprar casa, que para fazer a proposta, você tem que deixar um cheque. E aí ele falou, mãe, o que é um cheque? E aí, na Pois hora que é. ele abriu a conta, ele pegou um talão, ele tirou foto, e falou, mãe, isso daqui é um cheque, é um bloco de papel. Eu faço o que com isso, né? Ele nem sabia o que é um cheque, porque tem anos que no Brasil não se usa cheque Sim, mais, né? É muito pois é. engraçado essas diferenças. Tem coisa que a gente morre de raiva, tem coisas que a gente morre de rir, né? Essa Sim. situação do cheque foi bem divertida, assim. É, não, Então, tá. realmente. É bem isso mesmo. É um choque, realmente, essa parte. E aí, sem entrar no detalhe de choque, assim, né? Mas não tem ralo no banheiro, não tem tanque na casa. Aonde que as pessoas lavam o tênis, sabe? Não tem um tanque, como é que faz? Então, assim, não sei vocês. Quem tá assistindo a gente que já mora na Itália, você. Mas aqui eu uso o bidê pra isso. Nossa. Gente, eu lembro meus primeiros dias, né? Eu não cheguei com casa, eu cheguei com um quarto. Eu vou contar para vocês rapidinho, mas eu lembro desse dia que os meninos já estavam aqui comigo. Eu falei, nossa, nós vamos dar uma geral nesse banheiro. Eu taquei tanta água no banheiro e depois onde a água saía? Eu não sabia que não tinha ralo, né? Então a gente foi tacando água, tacando água, tacando água e não tinha onde sair. Até que veio a vizinha do quarto e falou: O que que vocês estão fazendo? Nossa, Eu falei: Nós estamos lavando o banheiro. Ela falou: E essa água vai sair aonde? Eu falei: Não sei, mas a gente começou a pegar toalhas para torcer e tirar a água do piso. E são coisas pequenas que deixam a gente assim numa má situação. Ao sim. contrário de você, eu vim para cá sem cidadania. Eu vim com visto de estudante, já foi planejado. Eu tinha um planejamento, assim. Eu vou para a Itália, eu tenho uma reserva, tinha 50 mil mais ou menos de euros, e pensei, eu chego lá, mudo meu visto de. Não, vou voltar um pouquinho. Eu tinha uns amigos aqui italianos. E aí, quando eu decidi vir embora, eu falei: Olha, eu vou para a Itália. Vocês me dão uma mão com a documentação? Porque eu não tenho cidadania, né? Aí comecei a me informar. O meu professor de italiano disse: Você precisa tirar o visto aqui. Essa família falou: Não, não precisa. Você entra como turista e aqui você tira o visto. E aí eu duvidei do meu professor. Falei, gente, meu professor brasileiro, o que que ele sabe? Eu vou Meu acreditar Deus. no pessoal italiano, né? E aí eu cheguei aqui. Eu já tinha me programado para vir de férias. Só que no meio disso tudo eu falei, cara, eu não vou voltar, não. Vou ficar, estava cansada do Brasil. Falei, eu vou mudar de vida e vou embora, pedir demissão e tudo mais. Com 3 meses eu me organizei.
eu deixei o trabalho, juntei meu dinheiro, depois, mais para frente, eu vendi a minha casa, vendi meu carro, mas eu cheguei aqui com visto sem visto. Cheguei aqui como turista. Uhum. Aí eu cheguei e falando assim, nível A1, porque eu estudei mais de 6 meses no Brasil, mas como eram só 2 horas por semana, aprendi o A1. Me cadastrei aqui, me inscrevi na universidade para estrangeiros, já fui direto para o A2 e eu fiz A2 e B1 em 2 meses. Então, assim, o B1 já me deu um nível de italiano bacana. Uhum. Nesses 2 meses, enquanto eu estava estudando, eu fui correndo atrás de tirar o meu visto. E aí eu me deparei com a grande notícia: você não tira visto na Itália. Você está convidada a voltar no seu país e tirar o seu visto lá. Eu falei, e agora? Eu vou fazer o quê? E aí eu já tinha trago comigo um monte de coisa e tudo mais. E eu deixei isso daqui no quarto, né, que eu tinha alugado, porque eu vim com um quarto, não tinha uma casa ainda. Esse pessoal ficou de me ajudar e tudo mais, mas foi uma ajuda bem meia boca, que só me colocou em cilada. E aí eu tinha comentado com você que eu ia contar como eu perdi 50 mil em giro de um ano, né? E foi assim, má informação, né? Informação errada. Aí eu já tive que voltar para o Brasil, já tive que gastar com dinheiro de mais passagem e cheguei lá, gente, eu já estava desempregada no Brasil. Ou eu conseguia esse visto, ou eu estava ferrada. Aí eu usei a estratégia de me inscrever aqui na universidade e no consulado com essa inscrição e falar, olha, eu vou estudar. E eu tinha 2 filhos menores. E eles falaram, e seus filhos? Eu falei, o pai deles já tinha falecido. Eu falei, eu preciso levar meus filhos comigo e trouxe os meus filhos com visto de estudante para resumir. E chegamos aqui, aí eu tinha 2 quartos alugados, um para mim e outro para os meus filhos, e a peruviana, que ali tinha já virado minha amiga, né? E foi perrengue atrás de perrengue com 2 crianças. Nossa, E imagino. nós chegamos dia 27 de julho, agosto estava um calor infernal que eu não estava acostumada, passei mal e tudo. E aí eles estudaram no mês de agosto para aprender o básico do italiano, depois eles já foram para a escola e eu tinha 5 meses para eu transformar o meu visto de estudante em visto de trabalho, porque senão ou eu ia ficar ilegal ou eu ia ter que voltar para o Brasil. Nesse meio tempo eu já tinha vendido casa, carro, tudo, transformado nos 50 mil euros, que naquela época, quase 9 anos atrás, dava para eu ter comprado uma casa. E o projeto inicial era comprar uma casa. Comprar uma casa com 25 mil naquela época, eu comprava uma casa de 2 quartos, né? Talvez na periferia, mas dava para eu ter saído daqui. Mas esses meus amigos me deram informações erradas e lá vai a Shirley correr para transformar esse visto de estudante em visto de trabalho. E foi aí que tudo começou. Eu comecei, né? Eu não podia trabalhar com visto de estudante. Eu comecei a abrir uma empresa sem saber, era uma pastelaria. Eu nunca tinha feito um pastel na minha vida. Eu fui estudar como fazer coxinha, empadinha, pastel. Todo dia eu fazia uma receita diferente, levava o pessoal provar para ver se estava bom. E enquanto isso, estava reformando a tal da loja que eles me indicaram. Os meus amigos indicaram uma loja assim num lugar horrível. E aí foi um desastre. E só para reformar, gente, para reformar 35 metros quadrados, eles demoraram 6 meses. Eu já tinha 5 meses que eu estava aqui sem trabalhar. Aí eu mudei a documentação, consegui o visto de trabalho, abri nessa pastelaria. Só depois que eu consegui o visto, eu comecei a reformar. Eles demoraram 6 meses para reformar 35 metros quadrados. E eu lá sem trabalhar e o dinheiro indo embora e filho estudando e aluguel. Aí eu consegui um apartamento depois, nesse meio tempo eu consegui um apartamento, mas foi no boca a boca, que aí gente já me conhecia,
né, e tudo mais, viu que eu tinha dinheiro ali, que eu estava investindo, então eu me propus a pagar mais do que a caparra, mas aluguel adiantado também, e aí eu consegui um apartamento de 2 quartos, sala, cozinha e banho, para eu e meus filhos, e o dinheiro indo embora, e o dinheiro indo embora, e o dinheiro indo embora. Resumindo, eu inaugurei final de maio, e eu fechei em outubro, porque eu estava pagando Para para trabalhar. trabalhar. Poxa vida. Fechei porque eu já não tinha mais dinheiro. Aí eu fui trabalhar de garçonete, fui fazer faxina e comecei todo um percurso. Isso porque eu tinha me organizado. E a minha organização estava bem com o dinheiro que eu tinha de reserva, Uhum. né? Por isso a gente não passou mais apertado, por isso a gente não precisou voltar para o Brasil. Uhum. Mas Mas olha a se eu importância, tivesse né, de uma tido, informação no meio do caminho que fez tudo virar de ponta cabeça, né? Todo o teu planejamento, tudo que você estava é, esperando. e foi assustador mesmo, porque eu não estava sozinha, tinha 2 crianças Sim. ainda comigo, né? Então Uhum. foi barra pesada e tudo isso por falta de instrução, Uhum. tudo isso por falta de quem me ajudasse com informações que eram verdadeiras, com informações é, sem ser cheias de fantasia, né? Uhum. Porque tem muita E, gente vendendo e sem fantasia aí hoje. achômetro também, né? Porque É, esse é um perigo também, né? Ah, eu ouvi dizer que, então toma como verdade e começa a disseminar essa informação. E não é bem assim, né? Tem que tomar muito cuidado com o que a gente fala e eu analisar muito bem o que a cometi um gente ouve. erro. Eu cometi um erro que muita gente comete, que é o de pensar: ah, se eu estiver lá, as coisas vão acontecer mais fáceis, né? Se eu estiver lá, eu consigo um aluguel. Se eu estiver lá, eu consigo resolver isso. Será que só isso basta? Eu estava aqui. Eu estava aqui, mas falava o mínimo da língua. Não, e aqui na Itália eles falam assim: se você não conhece uma lei e você é questionada por isso, eles falam: não me interessa, a lei está aí. Se você não conhece, é um problema seu. Então, Uhum. eu estava aqui sem instrução, né? No achômetro mesmo, e foi perrengue atrás de perrengue, mas graças a Deus passou. Pois é. É isso, né? É igual o vídeo do fone de ouvido. Você viu o vídeo do fone de ouvido que eu postei? A todo momento na minha cabeça, toda essa parte de acertar a documentação, acertar a vida, né? Esse começo, assim, aos pouquinhos a gente vai desatando, né? Ah, Vai desatando. eu vi Você esse vídeo. olha e Eu parece vi. que nunca vai desfazer aquele nó. Mas aos pouquinhos a gente vai puxando daqui, vai puxando dali, vai conseguindo soltar aí o nó da burocracia e dos perrengues iniciais. Pois é, e hoje a gente está aqui, né, tentando ajudar essas pessoas que têm o sonho de viver na Itália, que é um país lindo. Eu amo viver aqui. Eu não tenho planos de voltar para o Brasil, apesar de todos os perrengues, apesar de ouvir de amigos meus que eu construí nesses anos, de falar, o que que você faz aqui ainda? Porque no Brasil eu tinha um bom trabalho, eu tinha uma casa, eu tinha um carro, e aqui eles vendo tudo aquilo que nós passamos, todo, tanta gente falou, né? O que vocês estão fazendo aqui? Volta para o teu país, né? E Uhum. mesmo depois de tanto perrengue, eu ainda falo, uau, valeu a pena. Sim, ainda Eis-me vale, né? aqui, e ainda vale, estamos aqui firme e forte. E hoje, Exato. tentando ajudar essas pessoas que precisam. Eu sou muito honesta com quem me pede informação, conselho. Eu primeiro escuto a história da pessoa, para depois falar, cara, faz isso não. Se programe mais um pouquinho, né? Espere mais um ano, se é a situação. Vai aprender o italiano, vai tirar seu documento. Então é isso aí. Porque a gente sabe, né, que é realmente muito difícil. E é uma noção que a gente tem realmente depois que tá aqui. A gente conversa, né, com outras pessoas e isso ajuda muito. Inclusive, é uma coisa assim que eu falo que eu faria de diferente, porque a gente passou tanto tempo se programando, né, estudando e se preparando, e a gente achava que a gente sabia tudo, né? Então a gente chegou
aqui, não, a gente sabe tudo do processo e tal, o que tem que fazer. E não é assim. Então, uma coisa que eu teria feito de diferente realmente era ter conversado de fato com alguém que já estava aqui, que já tinha passado por esse momento inicial, para entender melhor essa parte, principalmente de emissão dos primeiros documentos, né? Essa coisa de registro de residência, que, assim, parece ser uma coisa tão simples e que para nós aqui, pelo menos, foi a maior dor de cabeça, que eu tive que correr atrás de permesso familiar, coisa que eu não imaginei que eu teria que fazer, então eu não vim preparada para isso, eu não sabia nada sobre permesso por motivo familiar e eu tive que correr atrás disso. Então, assim, é uma coisa que a gente comenta, né, que teria feito de diferente para realmente poupar esse tempo, esse primeiro mês que a gente perdeu correndo atrás do próprio rabo. Porque quando a gente tá aqui, tempo é dinheiro, né? Então, quanto antes a gente Exato. resolver... E aí as pessoas falam, ah, eu não vou pagar uma consultoria porque eu preciso economizar. Sim, e é mais que justo. Quando a gente está planejando uma mudança de vida tão importante, a gente quer economizar nos centavos. Só que essa economia, ela pode gerar um prejuízo muito grande, como aconteceu comigo. Essa Uhum. economia me gerou prejuízos assim que não tem como mensurar, né? Sem falar, não foi só financeiros, foram traumas gigantes que tanto eu quanto os meus filhos passamos. Uhum. Então, se tiver dinheiro para fazer uma consultoria, faça. Não tem? Então espere mais um pouquinho para você fazer tudo direitinho e não ter um problema, Sim, né? realmente. Porque compartilhar nessas experiências faz toda a diferença. Ouvir de alguém que já passou por isso acrescenta muito, né, no nosso planejamento e dá um direcionamento do que é que você tem que fazer e ter esse apoio, esse suporte realmente faz toda a diferença. De alguém que sabe o que Pois está é. falando, né, claro. Pois é. Então, vamos falar um pouquinho de aluguel aqui na Vamos. Itália, né? Porque se deixar, a gente fica contando as coisas daqui até Ah, amanhã, né? vamos falar, todo mundo está interessado aqui em saber de aluguel, porque tem muita gente querendo vir embora. Muita gente querendo Tem. vir embora, né? E muita gente querendo vir embora com filho, com cachorro, com papagaio. E Sim. aí vamos começar dessa dificuldade. A Joana fez uma pergunta, peraí, com permesso você pode trabalhar normalmente na Itália? Eu vou deixar você responder, Larissa, Sim. porque o meu permesso já foi de trabalho, então não sei. Não, com o permesso de motivo familiar, sim, pode trabalhar normalmente. É, com a Aritievuta, né, que a gente tem, que enquanto a gente está aguardando ali a data do agendamento para apresentar a documentação na questura, você já pode trabalhar, porém enfrenta a dificuldade de o empregador aceitar, né, a sua condição. Mas por lei você já pode, porque você já tem plenos direitos, que eles sabem realmente que demora, né, esse processo. Agora está demorando assim horrores, os agendamentos estão ficando para dali 6, 8 meses, então é um Um processo ano realmente demorado. eu estou esperando o meu renovo de permesso de sojourno, tem um ano. Eu dei entrada em setembro do ano passado, até hoje ele está em tratativa. Então, e aí com o agendamento você já está legal para trabalhar, né? Permesso de motivo familiar, hein, gente, não de cidadania. Mas aí realmente vai do empregador aceitar a sua condição, né? A dificuldade nesse caso, enquanto você ainda está só com o agendamento, não tem o permesso emitido, é que o empregador aceite te contratar nessa condição. Pode acontecer que sim, pode acontecer que não. É, então vamos lá falar do aluguel. Uma das dificuldades que tem. Primeiro, tem muitos proprietários que não aceitam animais nos imóveis. Não aceitam criança nos imóveis. Outra situação é que eles vão pedir que você tenha um comprovante de renda. Serve o comprovante de renda do Brasil? Não, não serve o comprovante de renda do Brasil. Chile, mas por que eu tenho uma boa renda no Brasil? Gente, porque ele é italiano, mesmo que você traduza esse documento, não tem valor nenhum aqui, porque se você deixar de pagar o aluguel, não tem como ele pegar esse dinheiro no Brasil, ele não consegue confirmar se esse documento é falso ou é verdadeiro, então ele não aceita um comprovante de renda do Brasil. E quais os comprovantes que eles pedem para te alugar um imóvel aqui? Contrato de trabalho acima de 3 anos. Geralmente eles pedem até a tempo indeterminado, a maioria pede a tempo indeterminado. E eles
pedem só para brasileiro? Não, eles pedem para qualquer um. Todo proprietário quer se resguardar. Seja de italiano, seja de brasileiro, seja de argentino, não importa a nacionalidade. O que eles vão pedir é um contrato de tempo indeterminado, E isso né? é uma No dúvida caso da Larissa, ela que... deu sorte porque foi indicação. Então, se Sim, você conhece alguém que vai te indicar, ali meio caminho já está, né, sim, com percorrido. certeza. Deixa eu só aproveitar aí o que você comentou, que é uma dúvida assim muito frequente que o pessoal sempre me pergunta. Lari, tenho já a cidadania, isso facilita conseguir um aluguel? Não, gente, as dificuldades são as mesmas, mesmo para quem é só italiano, que nasceu e viveu a vida toda aqui na Itália, a dificuldade dele é a mesma que a nossa que está chegando aqui. A única, acho que eu diria assim que a única vantagem que ele tem é que ele consegue se comunicar melhor do que a gente, porque né, tá na língua dele. Mas fora isso, o que é pedido como garantia é pedido para todo mundo, né? Independente da nacionalidade. Pois é. E aqui a gente colocou, né, um ponto da nossa conversa aqui, o que observar na hora de alugar. Se você conseguir alugar um imóvel que está muito escasso. Antigamente, antes do Airbnb, tinha muita oferta. Mas aí o pessoal começou com o Airbnb, usar Airbnb. Gente, é muito mais lucrativo se você coloca um imóvel para alugar por noite do que por mês. Então, a maioria dos proprietários, quem tinha imóvel disponível, começou a seguir essa outra linha, né? É mais rentável para eles. Eu estive lendo esses dias que o governo vai limitar um imóvel por família, tá? Não sei se é por família ou por pessoa, isso ainda não ficou muito claro para mim. É para colocar de Airbnb, justamente para trazer de volta para o mercado esses imóveis, porque está todo mundo passando por dificuldade para achar uma casa, seja italiano, seja estrangeiro, seja estudante, seja trabalhador, não está achando. Então, e quando acha, já tem um valor bem mais alto, bem acima do que era, né? Quando eu cheguei aqui, eu pagava 350 euros. Tudo bem que o apartamento não era lá um gran quê, mas era 350 euros em 2 quartos, sala, copa, cozinha e banho. Hoje você não acha isso mais. No Aqui eu mínimo você tenho vai um pagar em quarto dois só, né? quartos 800. Aqui eu tenho um quarto só, eu pago 550, mas também eu não tô dentro de Torino, né? Eu tenho que Aí, tem um deslocamento aí, né? Eu tô num comune um pouco mais distante, então a gente vai saindo fora do centro, vai ficando um pouquinho melhor, né? Mas é um quarto só, 550. e deixa eu te contar, eu não sei se você sabe, aí eu já vou entrar aqui num outro detalhe. Sabe por que você paga esse valor? Ah, Porque o seu contrato é 4 quatro por por quatro. 4. Se o seu contrato fosse 3 por 2, você estaria pagando Uhum. menos. Porque existem tipos de contratos, né? E o seu é o comodato liberum. Então, o proprietário pode colocar até 1.000 euros se ele quiser o Uhum. seu aluguel. E o governo não pode falar nada porque está dentro desse tipo de contrato aqui. Se fosse o 3 por 2, que é o comodato concordato, ele teria que seguir uma tabelinha, tá? Essa tabelinha, ela é feita através de associações entre proprietários e inquilinos. E como o proprietário decide qual contrato ele vai fazer? Depende da taxa. Quando ele faz um contrato 4 por 4, a taxa dele é mais que o dobro que ele tem que pagar para o governo de quando ele faz o de 3 mais 2, tá? Então, assim, se o seu contrato fosse 3 por 2, 3 mais 2, talvez você estaria pagando aí uns 380 euros mais ou menos de aluguel. Nossa, bastante diferença, né? É, muita diferença. Diferença. Então, assim, isso deixa, né, o proprietário livre para Uhum. escolher o valor do aluguel. Então, é importante ter essas informações também na hora que você vai fazer um contrato. Tudo bem que no nosso caso, às vezes a gente não está em condições de escolher. Escolher, Ou era exatamente. isso, ou era rua. Ou era Exatamente. isso, ou era Airbnb, né? Que você ia É, pagar 2.000 por sim. mês. Então,
Não, pra gente tava valendo muito a pena, né? Assim, eu tenho essa sensação também de que a gente paga um pouco mais e gostaria de pagar isso por um apartamento de 2 quartos, né? Mas assim, a situação era muito favorável para nós, porque a gente não precisou comprovar renda, a gente não teve que pagar meses de aluguel adiantado. Ele ficou super tranquilo em relação ao contrato, a gente chegou aqui, fez as coisas no nosso tempo para daí resolver, enfim. Então, assim, né, a gente não estava na posição realmente de escolher ali, né? Essa oportunidade caiu na nossa cabeça e a gente agarrou com unhas e dentes, porque não dava para perder. Pois é. Outra coisa que você tem que observar é que esse tipo de contrato também ele te dá o direito à residência. E sem residência na Itália, você não é ninguém. Uhum. Hoje, gente, foi muito engraçado esses dias a mulher falando isso, né? Uma italiana, ela falou realmente. Aí depois ela voltou atrás, assim, que ela viu que era um pouco ofensivo o que ela falou. A gente foi pedir informação na universidade para estrangeiro, para uma cliente minha. Ela falou: Senhora, sem residência, a senhora não é ninguém. E realmente não é ninguém sem a residência aqui. Você precisa da residência para tudo. E como conseguir a residência? Com um contrato de aluguel que seja registrado. E muitos proprietários não querem registrar justamente para não pagar imposto, né? Espera só um pouquinho que tem uma pergunta. Voltando à comprovação de renda, a única aceita é o contrato de trabalho acima de 3 anos? Na maioria das vezes, sim. Ou até de tempo indeterminado. Mais do que 3 anos, é de tempo indeterminado, É o né? que geralmente a gente vê, né? Que o pessoal pede como garantia. Ou você chega e né, se você tiver uma boa reserva, você oferece ao proprietário, olha, eu acabei de chegar, eu tenho ótimas condições no Brasil, eu me organizei, eu não vou te pagar 2 meses de aluguel, eu vou te pagar 1 ano de aluguel, mais 2 meses de caparra. O que é a caparra? É aqueles 2 meses que não vão ser abatidos no aluguel. Depois que você entregar o imóvel, o proprietário vai fazer lá a última leitura de água, luz, vai confirmar se está tudo certo. Estando tudo certo, ele te devolve a caparra, tá? Os aluguéis adiantados, não, eles vão ser abatidos com o passar do tempo. Laís, extrato bancário não é aceito. Até porque, pensa um pouquinho comigo, hoje você tem 50 mil na tua conta, amanhã você já não pode ter esse dinheiro mais, você pode ter retirado, você pode ter comprado um carro, e aí? Isso não garante nada para o proprietário. O que vai garantir para o proprietário é o seu contrato de tempo indeterminado, ou então os meses adiantados que você vai pagar para ele, né? É isso, tá? Exato. Pois é. Aí, outra coisa que vou usar minha colinha, né? Demorei 9 meses para conseguir alugar um apartamento aqui. Meu Deus! O... Eu não sei falar. Daniela, Daniela. você ficou aonde durante esses 9 meses? No Airbnb? O dinheiro que você gastou pagando, se foi o caso, né? De Airbnb, dava para você ter comprado uma casinha pequenininha, né? Mesmo fora, assim, mas, gente, tem lugares aqui na Itália que você consegue comprar casa com 20 mil, com 15 mil. Às vezes, o que você vai pagar de 1 ano de aluguel compensa você estudar a possibilidade de comprar uma casa. Ah, na casa da tia. Aí já é muito. Já Aí já é muda. mais fácil, né? Ô, Shirley, mas aproveitando, né, esse tema, a gente já falou um pouquinho disso lá no começo, mas eu acho muito importante reforçar que às vezes o pessoal fala, eu vou primeiro para um Airbnb, vou me mudar, chego no Airbnb e aí deixo para arrumar o lugar para morar aí. Ó, vocês estão vendo o exemplo da Daniela, 9 meses para conseguir arrumar um lugar para ficar. Imagina se ela tivesse no Airbnb. A questão é que não faz diferença se você já está aqui na Itália. A única coisa que isso vai facilitar para você é que você pode ir ver pessoalmente. Mas se você não conseguir se comunicar para conversar com o proprietário, para conversar com a imobiliária e não tiver o dinheiro na mão ali para conseguir fazer uma oferta, né, oferecer meses antecipados, enfim, ter o dinheiro para você conseguir negociar ali aquela situação, não vai fazer diferença você já estar aqui. E pode, inclusive, ser prejudicial, porque seu dinheiro vai embora assim, né? Deixa eu contar
contar uma coisa para vocês fresquinho. Aconteceu semana passada, gente. Eu tinha feito um agendamento lá em Roma com uma senhora e tinha uma semana já com agendamento, tá? E aí, isso era. O nosso agendamento era para sexta-feira, 9 horas da manhã. Quinta-feira, 7 horas da noite, ela me manda uma mensagem. Senhora, sinto muito em informar, mas hoje veio uma pessoa e ela me trouxe a caparra antecipada e eu aluguei a casa para ela, então amanhã não vai ter jeito da gente ver. Eu respirei muito profundamente e respondi: Poxa, que pecado! Porque, primeiro, que eu já tinha me organizado para ir para Roma ver a casa da senhora. Segundo, que a minha cliente ia pagar um ano de aluguel adiantado. Gente, essa mulher respondeu na hora. Na hora. Um ano de aluguel adiantado? Senhora, vamos fazer o seguinte: pode vir ver a casa amanhã, que eu vou ver se eu consigo devolver essa caparra para outra senhora lá e a senhora fica com a casa. Para vocês verem. Infelizmente, mundo é mundo, gente é gente, né? Aquele que paga mais, ele vai ter prioridade. Então, assim, acabou que a minha cliente não quis ficar com a casa, porque não tinha ônibus perto para ir para a faculdade que ela está estudando. Mas, se ela tivesse gostado da casa, que tivesse tudo certinho, a mulher ia devolver a caparra para outra senhora. Isso é antiético até, né? Mas, infelizmente, o mundo hoje ele funciona assim. Não tenho contrato a tempo indeterminado, mas eu tenho um ano de aluguel para pagar, o proprietário vai estudar, né? Sim. Ó, deixa eu te falar uma coisa aqui, ó. O meu ponto aqui de comunicação, Vinícius, tá dizendo aqui pra gente comentar rapidinho sobre o que é, né, esse registro de residência. Não sei se todo mundo sabe, porque no Brasil não tem, né? Pra gente que tá aqui já vivendo essa loucura de burocracia italiana, já tá tão acostumado, mas o registro de residência é que aqui na Itália é obrigatório, né? Quando a gente chega em um comune, quando a gente chega aqui para viver, a gente precisa se registrar ali na cidade. Então, tem ali todos os nossos dados como morador, então não tem aquela coisa de comprovação de endereço com conta de água, né? Conta de energia. Dentro Exatamente. ali do sistema, né, aqui na Itália, fica registrado que a pessoa tal, do códice fiscal e tal, que é o primo do CPF aqui na Itália, mora nesse tal lugar. Então, um exemplo assim muito rápido. Registrei minha residência, vou pedir a minha tessera sanitária. A tessera sanitária é automaticamente enviada para o teu endereço de residência. Então, você não precisa levar um comprovante de residência lá. Tá no sistema. Uma vez registrado, tá ali. Se você se muda, você precisa ir atualizando esse registro sempre para que você receba correspondências importantes, para que a documentação do teu carro chegue no lugar onde você está morando, enfim. Isso não é só para estrangeiro, não, gente. Exato. Qualquer um que vai mudar de casa tem que comunicar a mudança de residência. E tem diferença entre residência e domicílio. Você pode ser residência aqui em Perúdia, na minha casa, e pode estar sendo domiciliado em Roma, porque você está estudando e tudo mais. Mas a sua residência é aqui. Qualquer coisa que acontecer, a polícia, o pessoal de saúde, eles vão vir aqui, né? Procurar por você onde está a sua residência. Exato. Então tem essa diferença aí, né? E, por exemplo, a maioria dos contratos de. Eu vou falar rapidinho aqui, os 5 tipos de contratos que tem, tá bom? Tem o comodato de uso, que é quando o proprietário empresta a casa, né? Ou um parente mesmo empresta a casa, mas ele faz esse contrato. O comodato de uso também, se ele for registrado, ele te dá direito à residência, tá bom? Segredo. Muitas pessoas que trabalham com processo de cidadania, que eles dão essas residências, eles não fazem contrato de aluguel, eles fazem comodato de uso. Eles fazem comodato de uso, te dão uma residência e aí você pede toda a sua documentação, E né? nesse caso, Esse não tem aquela taxa de registro, então. tem sempre a taxa de Tem. registro, porque ele vem registrado. Uhum. No comodato de uso não tem o aluguel, né? Uhum. Muitas vezes isso vai ficar lá entre você e o Tá, proprietário, mas ele vai te dar um contrato de comodato de uso, tá? entendi. Depois nós temos o canone libero, que é o seu, 4 por Uhum. 4. Então ele tem a duração de 4 anos, mais o renovo automático de 4 meses, de 4 anos. Caso você não queira renovar, você tem que avisar o proprietário, provavelmente na cláusula do seu contrato, até 6 meses antes,
tá bom? Para não ter que pagar multa nem nada, né? Uhum. E o valor do aluguel é livre, como a gente já falou. E o proprietário ele pode rescindir esse contrato. Com uns 3 meses de antecedência ele vai te avisar. Mas ele só pode rescindir se ele for usar, né? Ah, meu filho vai casar, eu preciso dessa casa que é onde meu filho vai morar. Ou se ele for reformar o imóvel porque o imóvel precisa estar em péssimas condições, ou se ele for vender. Nesses casos aí ele pode rescindir o contrato, tá? O canônico concordato, que é 3 anos mais renovação de 2 anos, onde o valor, a gente já falou também, é definido por essas convenções das associações entre proprietários e inquilinos, né? Pode ser reincidido também por mau comportamento do inquilino, por mal condição do imóvel, ele pode rescindir também, tá bom? Todos esses contratos você pode rescindi-los com uma desdeta de 6 meses antes, tá? Uso transitório. O uso transitório, ele tem duração mínima de 1 mês e máxima de 18 meses. E aí, o valor do aluguel do uso transitório, ele é igual àquele do 3+2. Ele é do concordato. Só que, por ele ser transitório, ele pode acrescentar até 20% a mais, tá bom? E tem que comprovar o motivo. Ele é transitório por quê? Porque é de trabalho, geralmente é de trabalho. Porque se for uso transitório para estudante, é um outro tipo de contrato, que é o de estudante que tem que comprovar que está estudando. Então não é só falar, eu vou estudar, é mesmo? Me dá a sua inscrição aí na faculdade. E detalhe, não é que você vai estudar em Perúdia, a sua família é de Perúdia, não. Se você for estudar aqui em Perúdia, o seu contrato não é de estudante. Ou é o concordato ou é o livre. Para ser de estudante, tem que ser numa comune fora do que você tem residência, tá bom? E ele tem duração de 6 a 36 meses. E o valor também é como no concordato. Então, ele é regularizado esse valor, né? Então, esses 5 tipos de aluguel que tem aqui, de contrato. Bem diferente do Brasil, né? Porque no Brasil não tem toda Residencial e comercial. essa Deixa loucura eu ver aqui aí. que tem uma pergunta. Se der tempo, gostaria de saber sobre uma questão. Meus 2 filhos vão com aparelho ortodôntico. Quero saber se consigo fazer a manutenção dos aparelhos aí. Hum, essa pergunta é um abraço sem apertar. É É, apertar sem abraçar, né? sim. Ó, posso falar o que eu acho? Pode, Ó, por favor. achômetro, tá? Porque não precisei fazer nada com dentista aqui. Porém, antes de vir, eu estava também fazendo um tratamento ortodôntico com o aparelho, aquele normal, né? Aquele ferro, bem esquisito. E a minha dentista, ela me orientou realmente a não vir com o aparelho do Brasil, porque poderia sim ter dificuldade de encontrar um profissional aqui que fizesse a manutenção no mesmo tipo de aparelho. É impossível achar? Acho que não. Mas pode ser que tenha dificuldade de achar algum profissional que trabalhe com as mesmas técnicas, principalmente se for aquele de ferrinho, né, mais simples, mais convencional do Brasil, de que trabalhe com as mesmas técnicas. Eu não arriscaria vir com o aparelho ortodôntico do Brasil para dar continuidade no tratamento aqui. Inclusive, não arriscaria e não fiz. Tirei lá no Brasil antes de concluir. Eu ainda estava com a parte de baixo, tirei antes de concluir, não arrisquei, porque essa parte ortodôntica aqui é um pouco mais complicada. Pois é, às vezes eles têm tecnologias Uhum. diferentes, né? Então vamos responder outra pergunta aqui. O inquilino tem que manter o imóvel, exemplo, reformas necessárias. Isso vai de proprietário para proprietário. Por exemplo, tem coisas aqui que eu evito incomodar o meu proprietário, tá? Se eu posso fazer igual esses dias mesmo, tinha uma coisa de hidráulica aqui, eu chamei o hidráulico e eu mesmo resolvi. Mas quando a cozinha estava dando problema, eu falei com o meu proprietário e ele foi reformou a parte da cozinha. Então, vai de proprietário de proprietário. Manter o imóvel limpo, organizado, gente, isso com certeza é a nossa obrigação. É a nossa casa em primeiro lugar, né? Então, isso vai depender de que tipo de reforma que vai precisar, né? Outra pergunta aqui
Para fins de cidadania, é possível alugar um imóvel com contrato de uso transitório? Não, não é possível. Ou você vai fazer 4x4, ou você vai fazer 3+2. O que acontece? Dependendo, você já assina o contrato de 4+4 ou 3+2. Isso também é segredo, tá, gente? Eu não contei isso para vocês. Mas você já assina o cancelamento. Então, já dá lá. Daqui 6 meses já estou avisando que eu vou sair. Aí tá todo mundo em regra, tá bom? Então, acontece, né? Não adianta eu falar com vocês, ah, não, isso eu não sei nem se é fora da lei ou se não é. Mas é o que muitas pessoas fazem, principalmente quem trabalha com cidadania, que dá o aluguel com a cidadania já, né? Nessa consultoria aí, tá bom? Deixa eu ver se ficou alguma coisa. Ah, aí, gente, quando vocês forem alugar uma casa, dê uma olhadinha. É importante saber, a gente tinha falado, a nossa live já tem 1h10. A gente É fala pouco, né? é importante saber, o aquecimento é centralizado? O aquecimento é autônomo? Qual a diferença de um para o outro, né? Bem rapidinho, autônomo, você vai gerenciar o tanto que você vai usar desse aquecimento, né? O centralizado, geralmente, é em prédios assim, maiores, e quem coordena isso é o condomínio. Então, você vai pagar no valor do condomínio. Por isso que tem condomínio que custa 30 euros, 50 euros, e tem condomínio que custa 200. Esses que custam mais caro, geralmente está incluído o aquecimento, o escaldamento. Então, fique atento a isso. Se você aluga uma casa que a janela não tem vidro duplo, você vai gastar mais porque ela esfria mais. Então, você vai precisar aquecer mais essa casa. Dê uma olhadinha se tem vidro duplo ou não. Agora, gente, não se apegue a essas coisas. Achou uma casa, o cara vai alugar para você sem te pedir contrato a tempo indeterminado? Veja se não tem mofo, né? Se tem em boa Habitável, né? condição, né? Normal. Mas não se apegue a essas coisinhas de vidro duplo, não sei o que, não sei o que. Senão você vai ficar na rua mesmo, tá? Só mais uma história que aconteceu também. Esses dias, deve ter mais ou menos, quando eu fui para Mantova, um rapaz me ligou e falou: Moça, você tem aluguel? Eu falei: Não. Aí ele, eu tô dormindo na praça, tem 2 dias. Eu, meu Deus, como assim, pelo amor de Deus? Como você veio sem casa? Ele falou, eu aluguei pelo Airbnb, cheguei aqui, o cara não atendia a minha ligação, eu não sabia para onde ir e eu fiquei dormindo na praça. Meu E, Deus. pois é, aí ele disse que tentou ir para um outro Airbnb lá, para um outro apartamento, que o cara queria que ele dormisse, tipo, num quarto apertado com 2 camas de solteiro, mas a cama era tão pertinho que parecia cama de casal. Ele falou: Eu não vou dormir com outro homem grudado desse jeito. E ele voltou para a praça. Eu fiquei assim, desesperada, querendo ajudar a pessoa, né? Mas não é fácil. Então, mesmo com o Airbnb aí, pode acontecer algum imprevisto. Comigo, eu fui para Barcelona, agendei lá a falta de atenção da pessoa. Agendei meu Airbnb, meu quartinho lá com meu filho. Na hora que eu cheguei, eu liguei: Oi, nós estamos aqui no aeroporto. A mulher falou: Senhora, a sua reserva é para o mês que vem. Eu, Meu como Deus. assim? Era 5 horas da tarde e eu estava com meu filho. Ele falou: Mãe, olha o que você fez. Eu, calma, nós vamos encontrar uma solução, né? E começamos a correr, cancelei aquele e comecei a correr para achar outra coisa para dormir em Barcelona no verão. Mas acontece, Sim, então esse tipo de coisa pode acontecer, né? sim. Eu ver aqui. Então, se o contrato é feito para 4 anos e o aviso de saída for feito 6 meses com antecedência, não se paga multa, independente do tempo que morou nesse imóvel? Não tem problema, não, pode perguntar. Então, independente do tempo, não, você tem que esperar os 6 meses, né? Se você falou que vai sair daqui 6 meses, esses 6 meses você tem que esperar.
Se você tem que avisar 6 meses antes. Se você morou 1 ano no imóvel e daqui 6 meses você vai sair, você já faz agora, né? No caso, se não fosse fazer antes da desdita, quando você assina o contrato. Eu morei 1 ano, eu achei um outro imóvel, eu não vou falar com o proprietário, eu tô saindo amanhã. Eu vou falar, olha, eu tô saindo daqui 6 meses. Tá aqui a minha carta registrada. Essa carta tem que estar registrada, tá? Você vai mandar pelo correio como carta registrada informando, né, que você está saindo daqui 6 meses. Quando você chega, vai tirar uma residência aqui, vai tirar sua cidadania. O processo vai durar 4 meses, 5 meses, 6 meses. Aí na hora que você assina o contrato, você assina a desdita. Daqui 6 meses eu estou saindo. Pode ser que prolongue mais 2 meses, isso daí vocês vão conversar entre vocês. Né? É isso. É que aí, Laís, não é como no Brasil, que geralmente a gente tem um mínimo de quantidade de meses que a gente tem que morar para poder É. sair sem pagar a multa, né? Então, essa questão, como acontece isso no Brasil, acaba gerando essa dúvida aqui, né? Mas não tem essa O quantidade mínimo acaba, mínima. o mínimo acaba sendo 6 meses. Isso, Porque se é o você tempo da desdita, né? assinou hoje, é o mínimo 6 meses, tá? Gente, alguma dúvida? Vocês têm alguma dúvida aí? Vocês podem mandar perguntas, a gente pode ir respondendo através de rios até, né? Eu, a Uhum. Larissa. Ah, só para falar com vocês, a nossa parceria nasceu porque eu estou em Perúdia, a Larissa está lá perto de Torino, na Comune de Torino, e ela está me dando uma mão, tá, para a nossa consultoria, para quem está chegando, para quem está procurando aluguel. E nós estamos fazendo esse trabalho lindo, que funciona da seguinte maneira, bem rapidinho. A gente marca uma reunião, eu, Larissa, mas você que está interessado, vamos estudar a sua situação, vamos ver se a gente consegue te ajudar, e dali a gente parte com essa consultoria. Eu trabalho em Perúdia em uma imobiliária, tá bom? Então, aqui a gente trabalha com compra e venda e com aluguel também. Shirley, tem aluguel em Perúdia? Tá difícil em qualquer lugar. E é o que nós falamos na nossa consultoria, né? Vamos fazer uma pesquisa primeiro para ver se a gente consegue te ajudar, porque não adianta também prometer sonhos e não entregar nada, né? Ou entregar um pesadelo. Não é essa a nossa função. Exato. Tem imobiliária que cuida do imóvel ou é direto com o proprietário? Meu sonho, gente, era trazer o método de aluguel do Brasil para cá. Mas a lei italiana para aluguel, ela foi criada em 78 e ela está defasada. Então, tem imobiliária que cuida de aluguel, sim, mas é num outro sistema. Por exemplo, o proprietário recebe o aluguel. A imobiliária não pode, como no Brasil, a imobiliária recebe o aluguel e eu repasso para o proprietário, né? Então, eu cuido do imóvel, mas o proprietário recebe o aluguel e ele me repassa a comissão. Muitas imobiliárias nem gostam de trabalhar assim. Elas gostam mesmo de fazer esse contato entre proprietário e inquilino, fazem o contrato, registram, beijinho, tchau, né? Então, por isso que muitas vezes o proprietário, eu não entendia no início, ai, que merda que o proprietário quer me conhecer. Por que quer me conhecer? Para que eu preciso conhecer o proprietário? Eu preciso conhecer o proprietário justamente porque é ele que vai lidar comigo durante o meu período que eu estiver ali, mesmo tendo alugado através de uma imobiliária. Ah, só mais uma coisa antes que eu esqueça. Geralmente, através de uma imobiliária, eles pedem 1 mês de aluguel adiantado e 3 meses de caparra. Mas você vai pagar a taxa da imobiliária também, que pode ser de 1 a 2 meses de aluguel, tá bom? Dentro da taxa da imobiliária, já está inclusa o registro do contrato, Larissa. Já está incluso, tá? Eles registram isso, então já está incluso isso daí na taxa da imobiliária. Deixa eu ver se a gente tem proprietário que aceita 6 meses de aluguel antecipado com segurança para alugar imóvel. Tem, o David. Depende da negociação. Toda vez a gente tem que olhar um por um para ver, né? Cada situação é uma situação. A gente tenta, né, com o nosso serviço de consultoria, a gente tenta convencer o proprietário
a aceitar essas propostas, né? Eu tenho um proprietário que ele chegou pedindo 6 meses de aluguel, 2 meses de caparra. E aí, já conversei com ele, poxa, tá pesado 6 meses de aluguel, vamos tentar diminuir isso daí para 3, 4, e ele está disposto a conversar. Então vai depender muito de proprietário para proprietário, né? Tá bom? Larissa, você quer comentar alguma coisa? Acho que só uma outra dúvida que realmente o pessoal acaba perguntando bastante, eu acho legal falar. Quanto tempo antes da mudança que a gente tem que ver o aluguel, né? Então, assim, a gente costuma dizer ali mais ou menos uns 3 meses antes da mudança, né? Porque é onde a gente já consegue começar a ter uma noção ali entre 3, 2 meses antes da mudança e realmente encontrar imóveis que vão estar disponíveis no momento da chegada. Porque se começar isso muito antes também, todos os imóveis que estiver vendo ali, a menos que você já comece a pagar o aluguel, né? Fora isso, não adianta você ver, porque a Exatamente. pessoa não vai alugar para você e ficar ali 6 meses com o imóvel dela fechado, esperando você chegar, né? Então, acho que é ali Uhum, de 3 a 2 meses, né, Shirley? exatamente. E outra coisa bem legal, gente, evitem o período de junho a outubro, porque é o período que os estudantes estão procurando imóvel. Então ali fica uma briga entre leões, né? Então tente alugar isso ou antes de junho ou depois de outubro. Uhum, Então, esse período aí entre outubro até maio, teoricamente, é mais fácil de conseguir imóvel. uhum. Isso Eu aí. acho seguro dar sinal ainda estando no Brasil, recomenda? Ô, Bruna, tem que tomar muito cuidado, viu? Porque golpe tem em todo lugar. Tem no Brasil, tem aqui também. Já vi casos de que tem gente pedindo, tipo, 200 euros para te mostrar um imóvel. E nós não estamos falando de consultoria brasileira, não. Nós estamos falando de imobiliárias, que são falsas imobiliárias, que pegam esse dinheiro, falam que vão mostrar o imóvel para você, só para mostrar, e nem mostram, né? Se eu for estudar 3 meses na Itália, eu consigo alugar um apartamento? Mais fácil você alugar um quarto. Um apartamento inteiro vai ser complicado. Depende também da onde, né? Depende da onde. Eu consegui alugar porque vou só falar mais um pouquinho aqui. Eu comecei com esse projeto Minha Casa na Itália justamente para isso, atrair os brasileiros que têm condições de investir aqui, para que eles possam alugar para nós brasileiros que estamos chegando, né? E que ou não temos condições de comprar um imóvel neste primeiro momento, ou não queremos porque a gente está querendo estudar a situação, o lugar ainda definir. Então, nesse caso, por exemplo, eu tenho um proprietário brasileiro que ele comprou para investir, e aí, nesse caso, eu consigo alugar 3 meses. Vai depender da situação. Você quer alugar em Perúdia? É um lugar que você quer estudar? O que você vai estudar? Então, depende, né? Geralmente, nas imobiliárias, com os contratos normais, não. Você vai conseguir alugar quarto. Quarto você consegue alugar por 3 meses. Que aí você vai lá para esse transitório de estudante, e o mínimo seria até de 6 meses, né? Tá bom? E aí a gente pode até deixar um gancho aí para o futuro, né? Para depois a gente vir numa outra ocasião para falar a respeito dessa questão de investimento, né, Shirley? De compra de imóvel aqui, seja para ser o seu lar, seja para ser um investimento mesmo, para você poder alugar para outros brasileiros depois. Então, quem tem a condição, né? Às vezes, aí vende tudo que eu tinha um patrimônio imenso no Brasil, agora não sei o que fazer com esse dinheiro. Vamos procurar, né? Vamos estudar o caso, uma estratégia para poder investir aqui, mas aí a gente pode falar isso num próximo Porque vocês encontro. viram que gente querendo alugar tem, né? Isso não falta. Se vocês forem para grupos de Facebook, todos os dias tem 5, 6, 10 pessoas. Estou precisando de apartamento para alugar. Ô, Bruna, respondendo a sua pergunta, morar na região sul, depende. Na região
Sul talvez se alugue mais fácil, porque as pessoas estão fugindo do Sul. No Sul existem algumas dificuldades, né, com hospitais, com trabalho e tudo mais. Então, a maioria quer ir para o Centro-Norte. Então, talvez seja mais fácil alugar no Sul. Agora, se você fala, Shirley, para mim é indiferente. Eu quero morar num lugar mais quente, eu quero alugar, morar perto do mar, eu vou trabalhar home office, eu não preciso de trabalhar aí na Itália, vai para o Sul. Delícia, vai para o Sul, escolhe um lugar lindo, maravilhoso, paradisíaco, mas não vá contando com trabalho. Lá eles pagam menos, a vida custa um pouco menos, dependendo do lugar, né? Mas é isso, tá bom? Olha lá, ó. Então Já tem tá, gente gente. falando que tá boa a ideia da próxima live, hein, Chile? Agora a gente vai precisar Pois combinar é, e pode começar a estruturar. me seguir aí, ó. Tem várias dicas, tem falando, tem alguns imóveis também já aí. Meu site tá ficando pronto. Até sexta-feira eu termino de cadastrar os imóveis lá. Vamos divulgar esse site aí Legal. também, tá bom? Então tá Ótimo. bom, gente. Daqui já é meia-noite e Sim, 24. falamos por 1h30, mas eu poderia falar mais 1h30, porque eu não paro nunca. O Vinícius outro dia falou, gente, o Vinícius tá me repreendendo. Ele falou assim: você precisa fazer stories mais curtos, mais dinâmicos, porque nem eu tô tendo mais paciência de te assistir. Gente, me perdoa, eu falo muito, não consigo. Eu quero explicar tudo muito explicadinho. É, pois é. Mas é isso, a gente vai fazer outras lives também. Vamos. Muito Eu obrigada por agradeço você o participar. convite. Foi ótimo. Obrigada a todo mundo que acompanhou. Desculpa a cara de derrota hoje, que nem o filtro adiantou, menino. Olha só que terrível. Eu nem consegui colocar o filtro aqui, ainda bem que eu fiz uma maquiagenzinha para dar uma salvada na cara. Não, meu nem filtro adiantou hoje. Não sei se essa luz aqui atrás, mas tá bom. É isso que a gente tem para hoje, viu, Isso gente? mesmo. Vai ficar salvo assim, se Deus quiser, né? Na hora de apertar ali, eu apertar tudo certinho, vai ficar salvo assim. Isso aí. Mas Tá bom? obrigada a todo mundo que assistiu a gente, nossos seguidores queridos, sempre acompanhando e deixando, né, a gente fazer parte da vida de vocês. Muito obrigada por estarem com a gente até agora, nessa 1h30, ouvindo a gente falar. Faça um rostinho bonitinho aí pra gente depois colocar como Ai, meu Deus, ficar bem assim, né? Bem princesa. isso, para colocar lá na É, fotinha da live. princesa vivendo meu sonho de morar na Itália. Gente, um beijo. Boa noite para vocês. Larissa, Eu obrigada, viu? que Estou muito agradeço o feliz de convite. trabalhar contigo. Eu também. Vamos realizar Tchau, muitos tchau. sonhos. Até a próxima. Até. Agora eu sempre apanho para fechar isso daqui. Ok.